Boa noite. Esse boa noite ficou mais ou menos. Boa noite, gente. Aí sim, nem parece que tem lanchinho ali atrás. Glória a Deus pela tua vida, porque você está aqui. Vamos orar para começar o culto? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por mais uma semana. Mesmo a gente não entendendo muita coisa, a gente te agradece porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem um olhar além do nosso, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas e a gente quer descansar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Recebe esse culto, Senhor, nosso louvor, nossa devoção, nossa entrega, tudo que temos e tudo que somos. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez nós queremos te agradecer, em nome de Jesus, amém. Quero compartilhar com vocês 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 17 e 18, já está até ali, aqui no telão. 2 Coríntios 4, 17 e 18, vou colocar aqui na versão que a gente tem utilizado, e diz assim a palavra do Senhor: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu estava hoje lá em casa, e desde ontem essa chuva toda, e mais uma vez, hoje de novo, chuva toda. Até pedi a Enoque, já chegou aí, Enoque? Abaixa o botão branco, que é o ganho desse microfone aqui, do verde. Abaixar o ganho do verde, que eu acho que está bem alto para cá. Está alto, gente? Está fazendo até um tim. Acho que agora está melhor. Pode ir abaixando que até fica bom. Não sei se estou abrindo a porta aí para tu ver como é que está aqui. Vai melhorando. E aí hoje chovendo de novo. E aí Deus falando comigo, porque sempre quando eu olho para a janela quando está chovendo, eu sempre lembro de uma música do Renascer Praise. Atrás das nuvens brilha o sol, luz que vem para me guiar. E aí eu olho para a nuvem e falo assim: nuvem, tu só está aí de passagem, porque atrás de tu tem um sol brilhando fortão, tu que não está deixando a gente ver. Mas aí você vai vendo alguns vídeos de quem viaja de avião, ou quem já viajou na chuva, consegue, quando o avião passa, se a nuvem estiver muito baixinha, o avião passa por cima da nuvem, o sol lá em cima está torando, mas está nublado. E aí eu fico assim, é passageiro, daqui a pouco o sol vai estar de novo, a gente vai ver o brilho do sol. E Deus falou comigo hoje, olhando para a chuva, ali na janela de casa, e até compartilhei um videozinho nas redes sociais falando sobre isso, que a tribulação, a dificuldade, a circunstância, elas também são todas passageiras. Eu não fui criado para viver dificuldade, eu não fui criado para viver desgraça, eu não fui criado para viver do jeito que a circunstância acha que eu tenho que viver. Eu fui criado para a eternidade. Eu fui criado para a eternidade. Eu fui criado com um propósito, e esse meu propósito vem da eternidade. Ou seja, o que prevalece não é dia nublado, o que prevalece não é tribulação, o que prevalece é o meu Deus que está sentado no trono, e Ele é eterno. Agora, eu posso estar passando por algumas nuvens nubladas aqui, algum tempo nublado, em que eu estou tentando ver Deus em alguma situação, mas eu só vejo circunstância. Eu quero ver Deus nessa situação, mas eu só estou vendo o problema. É a mesma coisa se você está num dia chuvoso. Eu queria ver o sol, mas a nuvem está me atrapalhando. Mas aquela nuvem vai embora dali, ela não está presa ali. Agora, firmado, de acordo com a ciência que a gente conhece, o sol está no lugar dele. E a terra fica dando volta dele. Ele está lá, paradinho dele. A nuvem é que vai se movendo. A nuvem é que anda. O sol não, ele fica paradinho. Então, às vezes, você está passando por um momento em que uma nuvem de tribulação pairou por aí. E aí você está olhando para o céu, tentando ver Deus nisso tudo, e aí você fica: eu só estou vendo nuvem. Por isso que o apóstolo Paulo fala: nossa tribulação é leve e momentânea. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, óbvio que a gente já leu a Bíblia várias vezes, mas quando eu fui tendo compreensão das coisas, de você levar as primeiras tribulações da vida, eu fui olhar para esse versículo e falei assim: gente, parece que o apóstolo Paulo está rindo da nossa cara. Desde quando a nossa tribulação é leve? Não é leve nada. Esse cara está maluco. Uma das primeiras crises que eu tive lendo a Bíblia, existem outras, mas nada disso me fez afastar da fé. Mas depois eu fui aprendendo: sim, é leve.
Eu mereci a eternidade no castigo do pecado? O que eu estou passando aqui na terra não se compara em viver uma vida sem Deus. É uma coisa simples, é leve. É leve porque tem tempo de validade. Eu não vou ver a eternidade nessa tribulação, eu não vou ver a eternidade nesse corpo perecível, eu vou ver a eternidade com Ele. É leve, é momentâneo. Aí, só que todo mundo que tem, aí o apóstolo Paulo vai falar, para de ficar olhando para as coisas que se veem naturalmente, porque se você ficar só reparando naquilo que se vê naturalmente, você só vai ver nublado. Aí tu vai viver de acordo com o que tu está vendo. Então eu tenho que ter o meu olhar pronto para onde? Para a eternidade, porque todas essas coisas que eu vejo são temporais, mas as que não se veem são eternas. Mas eu só consigo vencer isso se eu tenho o meu olhar fixo na eternidade. Se meu olhar está fixo em mim, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu ando vendo por aí, eu sempre vou ficar reclamando de chuva. Agora, quando eu passo por tribulações, mas eu consigo enxergar Deus além das tribulações, além dos dias nublados, eu consigo até agradecer e consigo falar, é passageiro, o meu Deus continua no trono. Assim como o sol está paradinho esperando essa nuvem embora para ele aparecer de novo, o meu Deus continua sentado no trono. E está tudo bem. Que tribulação está fazendo você esquecer que você tem um Deus? Que tribulação, que nuvem de tribulação, de circunstância difícil está passando e está fazendo você ficar desesperado por causa de uma chuva, sendo que o seu Deus acalma tempestades? E se necessário for, manda até para a chuva. Esse é o teu Deus. Ai, pastor, não é assim? É sim. Eu fico com a palavra. Ó, tá soltando, sempre vem esse negócio no início do culto de quarta-feira. Eu fico com a palavra, não treinei isso aqui. A palavra de Deus diz que Elias teve as mesmas paixões que nós, pessoa normal, carne e osso. E ele, sendo profeta de Deus, caminhando com Deus, falou que não ia chover e não choveu. Pastor, mas eu não sou profeta. Meu querido, você é reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Tu não é só profeta não, tu é profeta, pastor, tudo está na Bíblia. Você não precisa ter o ofício de profeta. Tu lê a palavra, tu caminha com Deus, o Espírito Santo mora dentro de você, pronto, você tem uma boca profética. Tu não precisa ter título de profeta, de pastor para isso não. O Espírito Santo está morando dentro de tu. Então pronto, porque a diferença de Elias para as outras pessoas é que o Espírito Santo estava conduzindo Elias para um ministério profético, as outras pessoas não tinham, porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo só ia para pessoas exclusivas e específicas. Depois disso, depois de Atos capítulo 2, Novo Testamento, Nova Aliança, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Todo aquele que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, já recebe o Espírito Santo de Deus, já tem o Espírito Santo agora dentro de si. Se Elias sendo profeta, e qual era a diferença dele para o povo? É porque ele tinha o Espírito Santo, eu também tenho. A sua boca é profética. Então tem coisa que tem situação que Deus não quer nem mais que você ore nesse sentido. Senhor, o Senhor pode fazer. Tem coisa que o Senhor já mandou você liberar da tua boca. Tem chuva, tem tribulação que está parando aí, é porque tu chamou. Tu chamou. Pastor, isso é impossível. Impossível? De acordo com a tecnologia, é possível produzir chuva, normal. Lá em Dubai, na cidade de Emirados Árabes, eles produzem chuva, porque é clima desértico, mas precisa de água. Então eles montaram lá uma tecnologia que provoca a natureza para fazer chover. Tem tribulação que é tu que está produzindo. A nuvem parou aqui porque tu chamou. Olha o teclado, só tocou aqui. Tem até efeitos especiais. Tu chamou a tribulação. Tem tribulação que está se movendo normalmente, ela está passando. Mas tem gente que quer morar na tribulação. A chuva já foi embora, mas continua com cara de tu viu o estrago que a chuva fez? Continua com cara de raio de trovão. Da próxima vez que tu olhar para as suas tribulações, olha para a eternidade. Lembra da eternidade. Cativa a eternidade. Porque da mesma forma que tu cativa o estresse, o cansaço, um monte de coisa, dá para cativar aquilo que vem de Deus. É só a gente escolher, é só filtrar. Você filtra o que você vê na internet. Você filtra o que você vê na televisão. Se tem coisa na televisão que você não... A minha esposa não gosta de um programa que dá no SBT. Não vou falar não. Vou falar. O programa do Ratinho. A Angélica não suporta. A Angélica não suporta o programa do Ratinho, gente. Você não tem noção.
Às vezes a gente está passando assim, a televisão de casa está sem controle remoto, tem que levantar para ficar mudando o canal. Aí às vezes o botão emperra ou parando, quando ela escuta a voz daquele negócio, ela, tira daí! Ela pode estar no quarto, não, pelo amor de Deus, tem outra coisa. Você filtra o que você assiste na televisão. Então você deve filtrar aquilo que entra aqui. Está vendo tribulação? Opa, eu também posso ver o Senhor, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e Ele me faz enxergar o que Deus faz. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos louvar Ele. E essa música a gente tem que cantar com fé mesmo. Tem que cantar com fé, porque ela diz logo no início assim: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Eu sou uma pessoa alegre, mas que ontem eu fiquei um pouquinho chateado com Deus? Fiquei. Mas que dá trabalho fazer algumas coisas? Dá trabalho. Mas a gente é alegre, nós vamos louvar o Senhor por isso. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Porque Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, é eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Essa é antiga, fé mais fé, fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair de dentro do meu coração. Sentimento, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Para terminar, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor
a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus, Ele é santo, e não há outro a Ele. Aleluia! As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, o que eles estão fazendo? Cantando ao Cordeiro uma canção. O que eles estão declarando? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Toda a criação, Ele é exaltado, és santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi, somos nós. Cante ao Cordeiro uma canção. Esse é o cântico dos perdoados e salvos, aquele que é livre e leva o seu nome. Cante, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para mais alto, teu nome
teu nome. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo. Ele é santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Teu povo canta e o teu povo canta, santo, sim, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás, oh, santo pra sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás, santo pra sempre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, nós servimos a esse Deus de obras completas. Você tem a oportunidade nesse instante de entregar seu dízimo, sua oferta ao Senhor. Tem um QR Code ali atrás por Pix. Seja livre também para ofertar não apenas em questão de dinheiro, mas ofertar a sua vida a Ele. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Sabe por quê? Isso tem uma resposta. Pois eu sirvo a um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Eu não ver pela metade, eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas, cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu sirvo a um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Oh meu Deus, não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas. Não vou temer, não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai
portas. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Gostaria de chamar aqui Ivonete. Som, ei. Som. Oremos. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, Senhor, louvado seja seu nome, sua graça, seu poder, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento na tua presença. Obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos permitiu vencer até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, por essas ofertas aqui depositadas. Obrigado, Senhor, por aqueles que depositaram valores, por aqueles que entregaram a vida, por aqueles, Senhor Deus, que dedicam a Ti como oferta os ombros, as mãos, os ouvidos, a solidariedade. Senhor, muito obrigado. A gente apresenta a Ti, Senhor Deus, os recursos que entram nessa casa, para que o Senhor administre conforme o seu querer. Use, Senhor Deus, e direcione a tesouraria, aqueles que administram esse dinheiro, porque o Senhor não precisa de dinheiro. E a igreja física necessita de cuidados, mas que seja conforme o teu querer, que ele não venha ensoberbecer cada um de nós, mas que ele venha ser para o uso daqueles que necessitam, para abençoar, Senhor Deus, vidas. É o que te peço em oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus é fiel. Bom, gente, só alguns recadinhos antes da nossa pregação, nossa reflexão bíblica de hoje. Lembrando que nas quartas-feiras nós estamos fazendo uma série de mensagens, aliviando a bagagem. Então, eu não sei qual é a bagagem que você está trazendo aí, mas você está aqui hoje, então Deus vai nos ensinar a aliviar a bagagem. Pode tirar da parte dos dízimos e ofertas. Ainda está com a tela do dízimos e ofertas lá para o YouTube. E aí, a gente vai aprender isso hoje, mas só alguns recadinhos aí. Lembrando, ontem, nós tivemos essa chuvarada, lá no sítio mesmo também deu ruim, a moça ela falou que lá também por volta de umas 10 horas da manhã choveu muito, as ruas começaram a ficar meio alagadas, que lá é barro, e também a atolar carros. Eu falei, meu Deus, como é que ia ser para a gente sair desse lugar? Deus sabe todas as coisas. Mas a gente vai descobrindo umas coisas, descobrir equipes da igreja para fazer passeio. Nossa igreja agora não é mais uma igreja desprovida de equipes, dá para fazer uma boa equipe de passeio. Nossa igreja é generosa com a comida e o pastor é chato com a comida. Enquanto agora tem um monte de comida e a gente vai distribuir comidas por aí, né? E que der para congelar, a gente vai congelar. O que der para fazer almoço na igreja, a gente vai fazer para poder arrecadar fundos. E o passeio também não vai poder ser tão cedo, porque o sítio que a gente alugou, já pagamos uma parte. Não tem data próxima agora, assim, para fevereiro, para março, não tem, nem para janeiro não tem mais. Eles não têm mais data nos sábados, né? E nem nos próximos feriados. O único feriado livre agora que tem é dia 4 de junho. Então, é o feriado de Corpus Christi, que é uma quinta-feira, feriado nacional, tá? 4 de junho. É a data mais perto de feriado que tem, e sábado só tem em maio, só que é o sábado do Dia das Mães, então vai ficar meio difícil. E aí, o que a gente vai fazer? Partiu 4 de junho, então até lá a gente vai refazer aí nossas agendas. Calhou de ser no mês do aniversário da igreja, então vamos comemorar o aniversário da igreja, dia 4 de junho, bora fazer lá os 26 anos da igreja no sítio, partiu, bora celebrar. Então a gente tem tudo motivo para celebrar, tá? Então aguardem mais informações, vai estar chegando no seu celular, tudo bonitinho, tudo direitinho, para a gente poder se organizar para o dia 4 de junho. Lembrando que tem a campanha do Jesus Santa Alegria, carnaval está chegando. Temos aqui uma cesta, uma caixa para você colocar as suas doações, papel higiênico, absorvente, desodorante spray. Então você coloca aqui, porque a gente vai precisar para o nosso projeto Jesus Santa Alegria. Você que é membro, vai participar, ainda não se inscreveu, inscreva-se. Pastor, eu sou membro, para que tem que se inscrever? Para a gente saber comida, porque tem lanche, o voluntário vem, a gente fica aqui às vezes o dia inteiro, na terça-feira, feriado de carnaval, o dia todo.
Você não vai ficar aqui na sequidão, né? A não ser que você esteja em jejum. Pastor, estou em jejum, não vou comer nada. Então, glória a Deus pela tua vida, menos uma cantinha. Mas a gente precisa contabilizar essas coisas. Quem vai ficar, quem vai dormir de sexta para sábado. Então, tudo isso precisa ser contabilizado. Então, você precisa se inscrever mesmo sendo membro. E lá, não é obrigado a participar de todos os dias. Na ficha de inscrição, que é online, você pode escolher qual é o dia que você vai participar, porque a gente justamente precisa se organizar para isso. Então, estaremos orando desde já para esse projeto, na primeira semana de fevereiro, que já é, sem ser essa outra, praticamente, nós vamos aí ter uma semana de oração e jejum, e no domingo eu vou estar explicando melhor como que vai ser essa semana de oração e jejum por esse projeto Jesus Santa Alegria. Amém, gente? Vamos agora aqui para a nossa série de mensagens, lembrando que domingo tem assembleia também. Domingo tem assembleia à noite, após o culto da noite. Então, você que é membro, é muito importante você participar da nossa assembleia administrativa. Estaremos prestando contas de outubro, novembro e dezembro, o dinheiro, tudo que entrou, tudo que saiu, desses últimos meses de 2025, aprovação de atas anteriores e também alguns assuntos importantes que a gente tem aí para 2026. Então, nós precisamos da presença dos membros aqui da nossa igreja no domingo à noite. Gente, vocês ficam cansados? Eu fico. Ontem eu achei que eu não estava cansado. Mas depois que eu resolvi todos os negócios de passeio e data, e não sei o que, é lanche, faz o que com isso aqui, faz o que com aquilo dali, deu mais 11 da manhã, irmãos, eu apaguei. Porque eu apago. Deu 11 da manhã, apaguei. Depois, 8 horas da noite, que eu não costumo dormir nesse horário, apaguei de novo, porque o nosso corpo fica cansado. Mas o nosso corpo só fica cansado por questões físicas ou também por questões espirituais? Também por questões espirituais. Infelizmente, o cansaço tem atrapalhado a vida de muita gente. E eu estudando sobre cansaço, pesquisando, a igreja aqui criou essa série de mensagens sobre aliviando a bagagem, fui pegando o material deles ali para estudar, eu achei bem interessante. E eu descobri um mal que tem assolado muita gente, não só nos outros países lá fora, mas também aqui no Brasil. Eu descobri que 73 milhões de brasileiros têm problema com esse mal. 70 milhões nos Estados Unidos sofrem desse mal. Esse mal tem sido causa de morte. 33% dos brasileiros têm o sintoma desse mal. E 50% entre os idosos também sofrem com esse mal. Eu estou falando de quê? Alguém sabe? Quê? Ansiedade? Não. Também não, não é preguiça, nem ansiedade. Também não é depressão. Não, começa com a letra I. Insônia. Que loucura. Eu vi que tem gente que morre disso. Eu fiquei assustado. Eu fui pesquisar, falei assim, gente, isso aqui está errado. Tem gente que morre de insônia. E aí, o que faz a gente ficar com insônia o tempo todo? Ou pessoas que têm problema com insônia, que não conseguem dormir, ou têm problemas de sono regular, porque isso também é uma questão. A pessoa tem sonos irregulares, ela consegue até dormir, mas ela consegue às vezes dormir de manhã, de madrugada ela não consegue. Ou ela consegue dormir 40 minutos, já acorda, e depois fica assim, com sono picado. A gente, além do cansaço físico, nossa mente também trabalha o tempo todo, e também na questão espiritual. Porque além da gente ficar cansado, porque a gente tem que prover, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer dinheiro, a gente tem que aguentar as pessoas abençoadas que o Senhor colocou no nosso caminho. A gente fica cansado, tem hora que dá vontade de fugir, tem hora que dá vontade de correr, assim, meu Deus, não aguento mais. A gente é cansado por causa do trabalho, pressões, a pessoa fica fazendo pressão em cima de você o tempo todo, isso é cansativo. Relacionamentos cansam. Ninguém quer casar para ter um outro filho, ou para ter filho, no sentido de tratar o outro cônjuge como filho. Mas tem hora que cansa. Tem marido que se comporta como filho, tem esposa que se comporta como filha. Tem filho, agora filho mesmo que dá dor de cabeça, é cansativo. Mas além dessas questões, existem perguntas que ecoam na nossa mente o tempo todo. O que eu vim fazer nesse mundo? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Olha o que aconteceu comigo, perdi isso, perdi aquilo, perdi alguém, e agora? Deus está comigo ou não? Deus é por mim ou não? Onde está Deus? Deus é um mistério. Porque se Deus é bom, por que um monte de coisa ruim acontece no mundo? Começa aquelas perguntas. Porque se Deus é bom, por que eu estou passando por isso?
Por que isso? Por que a Bíblia foi escrita assim? Por que isso está escrito lá? Aí você começa, um monte de pergunta. E existe também o cansaço espiritual. Porque essas perguntas ficam na alma, né? E a nossa alma fica ali, acobertada dessas coisas, cansativo. E também no sentido espiritual, você faz os negócios para o Senhor, você obedece o Senhor, daqui a pouco parece que está dando uma canseira. Você acabou de orar, parece que você saiu de uma luta. Eu vejo se acontece comigo com a Angélica lá em casa. Eu acho que não é só com a gente, não. Que a gente está orando e falando de coisa pesada. Não sei. Gente, parece que a gente sai assim meio, meu Deus, o que é isso? Cansaço espiritual. Às vezes a gente está cansado de esperar em Deus também. Está cansado de confiar nele. Que cansaço tem te acometido, tem te atrapalhado e tirado do seu sono? Aí eu vi uma analogia sobre sono, porque o urso hiberna. O bicho preguiça dorme 20 horas por dia. Eu acho que eu gostaria de ser um bicho preguiça. Eu não gostava de dormir. Não gostava. Eu aprendi a gostar de dormir. Aí, a gente vai ficando velho, né? Aí eu estou gostando de dormir agora. Eu queria ser um bicho preguiça pesquisando, cara. 20 horas por dia ele dorme. Aí ele acorda, né? Tô assim, tô quase assim. O cachorro tira soneca, gato tira soneca. Agora tem um bicho que tem problema com insônia. Você sabe qual é? Eu vou chegar no texto bíblico, gente. É porque isso aqui eu estou preparando para o texto. Isso tudo está conectado com a palavra. É para você poder ficar aqui e entender. Qual é o animal que tem problema com insônia? Alguém sabe? Macaco não. Também não. Coruja não. Começa com a letra O. Não é elefante não, começa com a letra O. Ovelha. A ovelha só consegue descansar se ela tem comidinha na barriga, se não tem inseto por perto e se ela se sente segura. Porque eu tenho os predadores em volta. A ovelha não consegue descansar. Aí eu falei assim, Jesus compara a gente como o quê? Você precisa de segurança, você tem medo de predadores, você precisa estar bem alimentado, e você precisa estar no aprisco, sendo cuidado por um pastor. O texto dessa série, que a gente leu na semana passada, é Salmo 23. O que está escrito lá no Salmo 23? O Senhor é meu pastor. E o versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, águas tranquilas. E aí, entendendo essa palavra, eu falei assim, meu Deus, eu sou uma ovelha pirracenta e chata. Estou dando trabalho para o meu pastor, que é Jesus. Quantas vezes Jesus já nos assegurou de que Ele está no controle, de que Ele está conosco até que esse mundo, né, estarei com você até a consumação dos séculos. Quantas experiências você tem com esse pastor, que é o sumo pastor da nossa vida? O apóstolo Pedro na Bíblia vai chamar Jesus de bispo das nossas almas, ou seja, administrador das almas humanas, porque esse é o trabalho de um bispo, administrador, de pastores. Olha só, coisa doida. Você tem um pastor que administra, ou tem o poder de administrar sua alma. Só que há um convite dele. Venham a mim todos quem? Os cansados e sobrecarregados. Ele pode aliviar todos? Com certeza. Mas ele vai aliviar quem? Quem vem. Se tu não for, não tem descanso. Então, para você aliviar a sua bagagem do peso do cansaço, na semana passada a gente falou sobre aliviar nossa bagagem de um Deus menor. Se você não entende o que é isso, tem que assistir a pregação de quarta passada. O que é um Deus menor? Às vezes você está com um antro de deuses menores na tua vida, tu nem sabe. Tem que assistir quarta passada. A gente já tirou essa parte da nossa bagagem na quarta passada. Hoje é para tirar o peso do cansaço. Está impedindo a gente de andar. Mas há um convite, venham a mim, todos os cansados e sobrecarregados.
Às vezes você está cansado e você não quer. Já reparou aquela pessoa que quer a solução? Ai, eu queria ajuda para isso. Aí você vai lá, ajuda a pessoa. Não, mas não é assim. Não dá raiva, gente. Não dá vontade de falar assim, meu Deus, mas tu está pedindo ajuda? Aí eu estou ajudando. Não, mas não é assim. Então tu resolve aí. Deus tem a solução. Aí a gente fica, não, Deus, mas eu já tentei. Não, Deus, mas assim não. Não, Deus, mas eu não posso ficar sem isso não. Meu Deus, mas se Ele está falando que tu vai conseguir, que Ele está contigo, tu pode ficar sem tudo, até sem ar para respirar, meu Deus. Eu estou pregando assim para vocês, mas é para mim também. Eu estou falando assim, primeiro, Daniel. Então, para eu aliviar a minha bagagem, desse cansaço todo, eu preciso aceitar que as adversidades são inevitáveis. Se eu ficar o tempo todo achando que eu não posso passar por isso, eu não devia passar por isso, eu não aceito passar por isso, o que eu fiz para passar por isso? Você fica tentando achar um monte de resposta. Todo mundo vive dias difíceis. Às vezes são realidades diferentes, mas todo mundo vive um dia difícil. Eu tenho que aceitar. Quer descansar mesmo? Quer tirar aí da sua bagagem esse peso do cansaço? Você precisa aceitar que os dias são maus. E todo dia vai ter uma dificuldade. De segunda a segunda, de domingo a domingo, todo dia vai ter uma dificuldade. Só de você entender isso e aceitar que vai viver dias difíceis, a gente já melhora aqui, ó, na nossa mentalidade, e aquieta a nossa alma, porque você traz descanso para ela. Porque a alma, ela fica inquieta porque ela quer ter o controle de tudo. Quando eu entendo que eu não vou ter o controle de tudo, eu me acalmo. Você vê isso em Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Tinha gente perseguindo Jesus, ele continuava o ministério dele. Por quê? Ele estava descansando no Pai. Ele sabia que o Pai não ia abandonar ele. O Pai trouxe ele para cá para uma missão. O Pai não vai me abandonar, o Pai está comigo. Ah, mas passou pela cruz. Passou pela cruz porque ele se voluntariou, ele se entregou. A cruz é difícil? É complicado? Sim. Tem dor? Também. E ele fala, se for necessário, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Na vontade do Pai também tem dias difíceis. Pastor, mas se Jesus já levou a cruz dele para nos aliviar, ele levou sobre si as nossas dores, então está tudo. Por que eu tenho que passar por dias difíceis? Porque você é discípulo de Jesus, e o discípulo de Jesus aprende com o próprio Cristo que ele deve carregar a sua própria cruz dia após dia e negar a si mesmo. Aí você acha que negar a si mesmo não é uma coisa difícil? É claro que é. Negar suas vontades, negar seus desejos, negar a sua inveja, negar a sua cobiça, negar a sua preguiça, negar a sua desconfiança, tudo isso é difícil, tudo isso causa dor. Mas eu tenho que aceitar que as adversidades são inevitáveis. Eu gostaria de fazer um exercício com você agora. Não fica desconfiado não, porque eu fui numa igreja uma vez assim, para pedir para as pessoas fecharem o olho, teve um menino que não fechou de jeito nenhum, ele ficava me encarando. Aí eu falei assim, eu acho que esse menino está com medo de eu fazer alguma coisa com ele. Então você pode fechar o olho agora. Pensar no Senhor. Eu sei que está cheio de problema, mas você refletir agora no Senhor. Se tiver algum fundo musical, é a Amora cantando. Mas fique aí com seus olhos fechados. E eu vou estar lendo aqui com vocês o Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito.
Eu disse na minha perturbação: todas as pessoas são mentirosas. Mas que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Respira e abre o seu olho. Esse salmo, quando você estiver desesperado, a parte que mais ficou na minha mente é: mesmo no meu agito, mesmo aflito, eu estava crendo, mesmo quando eu dizia: estou muito aflito. Aceitar as adversidades é entender que podem vir as aflições, pode vir a aflição, mas no mesmo nível eu tenho que trazer o quê? A crença de que Ele está comigo. O segundo ponto dessa mensagem, além de aceitar as adversidades, é conversar com Deus e depender dEle. Aí pode olhar para mim agora. Eu sei que eu sou feio, mas... Você conversa? Você depende? Uma coisa é a gente reclamar aos ventos. Eu sei fazer isso muito bem, todos nós sabemos fazer, e a criança já aprende a fazer isso, mesmo precisar de um curso. A criança já nasce chorando. A criança, quando quer comer, ela não sabe falar que ela quer comer, ela vai fazer unhê, unhê, unhê. Quando ela está com sono, Quando ela quer atenção, tem som diferente para cada um, né, Amora? A Amora tá, entendeu? É assim. Aí você vai crescendo, você vai reclamando. A criança, daqui a pouco, ela começa a falar, ela fala, não, sai. Ela fica irritada e chora. Não ganhou aquilo. Adolescente? Você já foi adolescente? Não. Pra que isso? Tá me envergonhando. Ai, meu Deus do céu. Aí se esconde no quarto. Eita, mas que povo irritado. Jovem. Ai, tu já viu como é que foi o trabalho hoje? Misericórdia, hein? Aquelas caras. Adulto. Eu já disse para você que não é para fazer isso, mas também tu não me respeita. A gente vive reclamando. A gente sabe reclamar, não fez curso para isso não. Mas isso não dá descanso, ou dá? Já te deu descanso? Dá mais estresse, dá mais cansaço. Parece que a gente fez o dobro da briga, porque a gente sente o cansaço no corpo, e a gente fica doente. Quem aqui depois de uma briga, de uma discussão, ficou com dor de cabeça, do nada? Não é do nada. A veia estava quase estourando, se botar um aparelho de pressão ali, vai dar 20 por 20. Por quê? Porque não trouxe descanso. Qual é o descanso que eu aprendo com o salmista? Falar com Deus. Amo o Senhor porque Ele me ouve. Então, para eu aliviar a bagagem do peso do cansaço, o que eu preciso fazer? Conversar com Deus. Mesmo que eu tenha que falar tudo aquilo que eu queria falar com a minha esposa, ou com o meu chefe, ou com o pastor, ou com o líder de célula, ou com alguém, ou eu estou irritado às vezes comigo mesmo, fala tudo com o Senhor, tenha o seu momento com Ele. Isso é oração, depender dEle. A alma, ela tem que aprender a largar o peso, mas ela só vai fazer isso quando você deixa Deus governar o teu corpo, porque o teu espírito começa a receber aquilo que o Espírito Santo está trazendo da eternidade. O que o espírito humano que está dentro de você vai fazer com a alma? Aquieta-te, porque ele agora tem recursos eternos e espirituais, sobrenaturais para te trazer descanso, mesmo que você ainda não tenha dinheiro na tua conta, saúde para gastar e que você ainda viva numa família toda desconcentrada. Toda descontrolada.
Pastor, não mudou nada no ambiente. Mas quando você muda, meu querido, Jesus veio a essa terra, não veio, gente? E nós acreditamos que Ele é o próprio Deus. O próprio Deus. O ambiente mudou? O ambiente? Ou Roma continuava dominando os mais pobres? Roma continuava dominando os mais pobres. Tinham corruptos? Tinha. Mas o próprio Deus estava andando aqui na terra. Mas o ambiente ainda estava um antro de coisa ruim. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Por quê? Porque Deus colocou o mundo para o homem, para o ser humano administrar. Mas por que foi para a mão de Satanás? Porque o ser humano desobedeceu a ordem de Deus e o mundo estava na mão do ser humano. O que acontece com o ser humano quando ele cai? Ele entrega tudo para aquele que o tentou. Quem foi que tentou? Satanás. Agora tudo está na mão de Satanás. O povo é escravo do pecado. O próprio Deus vem andar aqui e o ambiente continua confuso. Mas Jesus, que é o próprio Deus, ficava influenciado por aquilo que acontecia nessa esfera de mundo? As pessoas queriam fugir de Jesus ou queriam andar com Ele? Por quê? As pessoas falavam assim, Ele prega diferente, Ele tem autoridade no que prega, não é igual aos fariseus. Por que autoridade? Vive o que prega, prega o que vive. Ele não falava de paz? Ele tinha paz, Ele é a própria paz. As pessoas andavam com Ele, tem alguma coisa diferente aqui. O ambiente estava todo doido, mas Jesus não, Ele é da paz. Tinha mentiroso, corrupto, cobrador de imposto, um monte de coisa, mas Jesus é a própria verdade. Por que as pessoas queriam andar com Ele? Porque Ele é a verdade, Ele é sincero. E Jesus falava mesmo. Olha só, eu não vim aqui para os sãos, eu vim aqui por doentes. Aí os cobradores de imposto, as prostitutas, tudo comendo na mesa. Ele falou assim, eu vim aqui por doente. E a galera comendo, olhando para cá, é isso mesmo, eu sou doente mesmo. Jesus era verdadeiro, porque Ele é a verdade. Jesus não se contaminava pelo ambiente. Eu sou discípulo de quem? De Jesus. O que tem que acontecer com a minha vida também? Eu não tenho que ser influenciado pelo ambiente. Às vezes você vai voltar para casa, é a mesma casa. É a mesma goteira. É o mesmo filho. É o mesmo marido. É a mesma família. Vou até olhar para a câmera para ninguém falar, pastor, estou olhando para mim. Entendeu? Aí talvez você fique assim, em 2026 vai mudar. O ano mal começou, já deu ruim. Agora esse ano vai. Começou com frustração. É o mesmo ambiente. Mas você, como é que está você? Eu é que tenho que mudar. A minha mudança começa onde? Quando eu tenho um relacionamento com Deus. E para ter relacionamento, eu tenho que conversar com Ele. Ter vida de oração. A qualidade do meu descanso está diretamente ligada à qualidade da minha vida de oração. Quem ora muito, aprende a descansar. Já conversou com pessoas que oram muito? Porque eu já. A pessoa não se desespera. Gente, eu fico assim, por que não se desespera? Tem tanta intimidade com o dono do tempo que... Eu não gosto de falar muito das pessoas que estão vivas, né? Porque às vezes a pessoa que está viva pode estar dando um ótimo testemunho, daqui a 3 meses está no jornal, dizendo que fez alguma coisa errada e vergonha o nome de Jesus. Mas tem pessoas que eu fico assim, gente, eu queria. Às vezes eu olho assim para a Evelyn, lá na Urca. Eu assim, mas gente, como que confia assim, gente? E ela falou assim, Senhor, eu estou passando necessidade, o Senhor precisa me mostrar isso aqui que o Senhor falou que está cuidando de mim, então assim, eu nem vou me desesperar, eu só estou cobrando aquilo que o Senhor falou que ia fazer. No mesmo dia Deus fez. Eu falei assim, Senhor, eu queria ser assim também. Aí Deus falou assim, quer ser assim, Daniel? Eu falei, quero. Ah, é? Eu falei, quero, Deus, tá bom. Permitiu o quê? Tribulações. Falta de dinheiro. Eu e a Angélica trabalhando, vendendo coisas, cadê o dinheiro? Não para. Eu falei assim, isso não é demônio, a gente não está desobedecendo. O que está acontecendo? Espírito Santo, você quer resposta? Estou provando o seu coração. Quero saber onde é que seu coração está. Está no dinheiro ou está em mim? Falei, Deus, entendi. Mas eu entendi as duras penas, porque eu já estava pronto para reclamar. Quando eu estava muito assim, aquela cara de tristeza, contaminado pelo ambiente. A Angélica, não vem de novo com isso não. Tu já sabe que Deus está conosco. E Ele nunca deixa faltar nada nessa casa. E se necessário for, Ele vem no segundo tempo, mas Ele vem.
Fala, é verdade, né, amor? Aquela cara de idiota, é verdade, né, amor? Por quê? Não quer ser homem de oração? Aprende. Melhor oportunidade para você vir em oração. E por último, para você tirar esse peso do cansaço da sua bagagem, além de você aceitar que vai ter dias difíceis, porque o próprio Jesus falou isso, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições, ele já falou. Está desesperado com as aflições porque tu quer, porque Jesus já disse que ia ter. Em segundo lugar, oração, tem que ter vida de oração. E em terceiro, para a gente terminar, confiar no caráter de Deus. Quando você não confia no caráter de alguém, você não descansa. Quando você não confia no caráter de alguém, você fica escaldado quando essa pessoa atravessa a tua porta. Quando você não confia no caráter de alguém, você fica escaldado quando ela está namorando um parente teu. Tu não fica assim, gente? Quando essa pessoa está muito perto de alguém que você gosta muito, fica assim. E tu não descansa. Mas isso é para a gente fazer com pessoas que não têm caráter. Deus não é mau caráter. O que eu vou comer hoje? O que eu vou vestir hoje? O que vai ser do meu amanhã? O que vai ser hoje à noite? E no mês que vem? Está escaldado por quê? Mateus capítulo 6 fala o quê? Basta cada dia seu mal. Não seja igual aos incrédulos. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou fazer? Não sei o quê. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Está andando escaldado por quê? Não confiamos no caráter de Deus. E isso não dá descanso. Deixa a gente mais cansado ainda. Não confia no caráter. E aqui, no Salmo 116 que a gente leu, que eu li enquanto vocês estavam de olhos fechados, ele fala no versículo 5, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Está escaldado por quê? Pastor, porque eu cometi um pecado agora. Realmente, quando a gente peca, vem o jogo da culpa, a gente não descansa, a gente fica também escaldado. Será que alguém vai saber? Será que vão descobrir? Mas aqui está dizendo, o nosso Deus é misericordioso. Confie no caráter do teu Deus. Agora, pastor, como que eu faço para confiar no caráter de Deus? Você tem que confiar nele, mas como que confia nesse caráter? É relacionamento, gente. Quando você começa um relacionamento com uma pessoa de amizade, é amizade mesmo. Você só vai descobrir se ela é boa, se ela é ruim andando com ela. Você não descobre da noite para o dia. Por mais que você seja aquelas pessoas que já conseguem identificar, e às vezes você erra. Eu já errei. Eu já olhei para pessoas e falei assim, gostei não. Quebrei a cara. Tem gente que eu acerto. Mas, quebrei a cara bonito. Porque é só você andando com a pessoa que você vai saber. Davi está falando que Deus é justo, compassivo, misericordioso, vela pelos simples. Por quê? Porque ele teve essas experiências. Quem conhecer o caráter de Deus, tem experiência com Deus. Para de viver pela experiência do outro. É muito lindo ver testemunho. Eu gosto muito de ver testemunho, podcast, amo. Mas eu preciso ter a minha experiência. Deus é bom para aquela pessoa que estava lá no podcast, no YouTube, sim, mas também Deus é bom para mim. E eu posso dizer isso. Eu posso falar, o meu Deus é misericordioso. Você tem experiência em que Deus foi misericordioso contigo? O seu Deus, ele tem compaixão, ele é compassivo. Você tem experiências? O meu Deus é uma torre forte. Por quê? Teve um momento que você precisou de abrigo e ele te abrigou como torre forte. Tenha experiências com Deus, conheça o caráter de Deus, mas isso demanda tempo de construção, de relacionamento. Não é da noite para o dia. Então tem 3 coisas que a gente já aprendeu aqui para aliviar o peso do cansaço. Primeira coisa foi o que a gente aprendeu? A tirar o peso, para tirar esse peso do cansaço aí, a aceitar o dia difícil, aceitar o dia mal. Segunda coisa, o que a gente aprendeu? Oração. Terceira coisa, confiar no caráter de Deus. 3 coisinhas para você aliviar o peso do seu cansaço. Fique de pé no seu lugar. Lembra da ovelha? A ovelha não consegue dormir quando ela não tem comida, quando ela se sente insegura. A ovelha só descansa quando confia no pastor. O que a gente aprende na palavra de Deus? Que as ovelhas sabem a voz do seu pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus. Se tu chegar em casa hoje e tu não conseguir descansar, ficar um gato escaldado, significa que tu não confia no Senhor. Por isso que eu não gosto de pregação, que a gente fala muito bonito. Tem que ter coisa prática, que
que você tem que fazer hoje quando chegar em casa? Praticar isso aqui. E eu aceitei que hoje meu dia realmente teve coisa ruim no meu dia. Mas Deus já me alertou sobre isso já. Oh, glória. Então, Deus, eu estou aqui colocando diante do Senhor toda a minha ansiedade, oração. Pratica isso. E eu confio no seu caráter. Olha, eu vou ler a palavra. Meu Deus, olha, Deus fez assim com o povo de Israel. Olha como é que Deus fez isso com esse profeta. Meu Deus, é lindo demais. E você começa a ter suas próprias experiências. Porque você está buscando. Coisa prática. Descansa no teu pastor. Para de lutar sozinho. E se entregue ao cuidado de Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. A gente aprendeu aqui, aliviar essa bagagem. Tirar esse peso do cansaço. Nós te louvamos e te bendizemos essa noite. Se tem alguém aqui, Senhor, andando, vivendo como se fosse um gato escaldado, ficar prestando atenção em tudo, quer ter o controle de tudo, não tem descanso. Que no meio dessa nossa tormenta, a gente possa ouvir a sua doce voz chamando o nosso nome, nos chamando para nos aquietar em Ti, Senhor. E o Senhor está fazendo isso aqui nessa noite. Essa pregação é como se o Senhor estivesse chamando o nome de cada um que está aqui, ou que está acompanhando de casa. Ei, descansa em mim. Alivia essa tua bagagem. Começa 2026 diferente. Obrigado, Senhor, por essa confiança que nós podemos ter no Senhor, e esse alívio que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com todos que estão aqui presentes, estão acompanhando esse culto no presencial ou online, desde agora e para sempre, amém e amém. Deus abençoe sua vida, Tem